Quem está conosco hoje é o nosso irmão Sandoval. Precisa de um terço. Boa noite, pessoal. Vamos continuar vibrando e pedindo, que os nossos guias, nossos mentores possam nos conduzir para um bom entendimento, para nós mesmos, para aqueles que caminham conosco neste mundo. Bom, o tema dessa noite é sobre um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se O Homem de Bem. Alguém já leu? Ninguém leu? Estou brincando. Alguém não leu. Então, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um item, o item 3, e nesse item os Espíritos vão trazer com Kardec esse tema, o Homem de Bem. Por que esse tema, ou por que falar sobre o homem de bem? Alguém aqui tem medo? Medo? Muito, né? O medo mantém a gente vivo, né? Não é? Se acontecer alguma coisa, a gente corre. Não é isso? E se o negócio apertar muito, a gente busca ajuda. Não é assim? Então, para a gente talvez, tentar entender um pouco o nosso lugar neste mundo, aquilo que nos trouxe aqui, que faz com que permaneçamos aqui, aquilo que nos prende de alguma forma a essa realidade, e aqueles irmãos que estão conosco nesta realidade. Quem? Todos nós aqui. E se de alguma forma estamos aqui dentro esta noite, é porque sobre algum aspecto nós temos algo em comum. E nós buscamos, lá no fundo, às vezes a gente fala que não, que a gente tem aquela dificuldadezinha pequena de assumir alguns medos, mas a gente busca, a gente busca suprir os nossos medos através da oração também, através da ajuda dos Espíritos, não é isso? Através da água purificada, através do passe magnético, não é isso? Então nós temos aqueles medos, aquelas coisas que nós vamos carregando, e esses medos vão tornando a nossa vida um pouco difícil, mas os Espíritos nos deram uma saída, nos tornarmos homens de bem, homens e mulheres de bem, mas aqui no aspecto universal, por isso que são homens de bem. E aí eu vou ler o texto, para aqueles que não leram, inclusive, para a gente poder familiarizar um pouco com as palavras, com aquilo que os Espíritos estão querendo trazer para nós de fato. E aí eles iniciam assim, o melhor é o final, Eu estou começando a ler agora e já estou pensando no final. Porque a melhor coisa, o Espírito, eles deixam para o final, não tem jeito. Eu não sei, eles escrevem o negócio, aí você lê, quando você chega no final, você fala, não. Aí fala, deixa lá, nós vamos chegar lá. Eles iniciam assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei. E eles complementam, a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se alguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejaria que lhe fizer. Alguém se identifica nesse primeiro parágrafo? Não precisa ter vergonha, ele pode levantar a mão. Está tranquilo. Olha, é bem simples. Primeiro, é aquele que cumpre a lei. Quando ele fala aqui da lei de justiça, de caridade
e de amor, ele está falando das leis universais da criação, certo? Das leis que regem e sustentam todo o cosmos. O que é o cosmos? Cosmos é harmonia, é organização diante do caos. Por isso que vem, né, a palavra cosméticos, vem da palavra cosmos, né? Que é o cosmético é o quê? É o que vai trazer uma harmonia, né? É o que traz uma beleza, é o que traz uma transformação para o rosto, né? Um cosmético, você usa um cosmético para isso, não é isso? O cosmos de Deus é essa harmonia, essa perfeição de Deus manifestada. E depois nós vamos entender um pouquinho sobre essa manifestação para nós. E aí, essa manifestação do Pai no mundo, ela é regida por uma lei. Então, a primeira questão que ele coloca é aquele que cumpre a lei. Bom, se nós atentamos contra a vida ou contra qualquer outra situação da criação, nós estamos, de certo modo, não cumprindo a lei. É a pessoa que interroga a consciência. Nós temos esse hábito de interrogar a nossa consciência. Vamos pensar assim, naquela situação, uma situação bem específica. Você teve uma discussão com alguém que fez algo errado com você. É bem específico. Essa pessoa fez algo errado. Seja aquela pessoa que trancou você no trânsito. Vamos pensar, ela está errada, ela furou o sinal e vocês quase bateram. Aí você sai e aí você discute. Está dando reverberação, né? Pode ser, ou pode estar muito alto. Aí eu tenho que afastar um pouquinho, talvez abaixo um pouquinho só, não sei, só uma ideia. Mas vamos tentar. Qual que é a questão? A pessoa fecha você no trânsito e aí você vai discutir com ela. Quando eu pergunto aqui se é a pessoa que interroga a consciência, esse interrogar a consciência quer dizer, mesmo em uma situação extrema em que você acha que você está certo, você precisa interrogar a sua consciência, porque nós sempre achamos que nós estamos certos, ou na maioria das vezes nós temos a ideia de que nós estamos certos. Se há uma discussão dentro da nossa casa, se há essa discussão no trânsito, em muitas dessas ocasiões, a gente se manifesta, a gente se apresenta como aquele que tem a razão. Nós podemos até ter a razão, mas não sem analisar por quê. Porque você não pode deixar de cumprir a lei universal de amor, de caridade e de justiça. Entende? Mesmo que você vá atuar sobre o outro e que o outro esteja errado, se for sem caridade, você perdeu. Não tem conquista. Você não faz nada. Você não transforma nada. Você não transformou em você e não transformou no outro que está com a dificuldade. A pessoa é desatenta, ela me fechou no trânsito porque ela estava mexendo no celular. Imagina você se naquele momento, que ela não deveria ter feito, mas o telefone tocou e era alguém da casa dela dizendo abruptamente que alguém morreu. Pensa você nessa situação. Então, quando eu falo analisar a consciência, é a possibilidade, é você dar a você um tempo antes de responder. Analisa e pensa de fato sobre aquilo que você vai falar com o outro, porque ele continua aqui na frente. É aquele que não violou a lei, não praticou o mal e fez todo o bem que podia. Talvez naquele momento você poderia fazer o bem. Vamos pensar um pouco no Cristo. É difícil, né? Porque ele para nós é um exemplo, né? Mas quando ele está ali na região da Samaria, ele desce com os apóstolos dele, e naquele momento os apóstolos vão à cidade
mesmo não aceitando muito, porque era uma cidade inferior. Aquele povo era um povo inferior aos judeus. Mas ele fica porque ele quer encontrar uma pessoa muito importante para ele, a samaritana. Ou seja, neste momento, houveram dois aprendizados. O primeiro, da estrangeira, a samaritana. O segundo aprendizado, dos discípulos. Porque você está indo para um lugar que você não gosta, com pessoas que você não gosta, e você vai ter que fazer o quê? Comprar comida, comprar bebida. Você vai ter que barganhar. Você vai ter que trocar. Olha a situação que o Cristo colocou. É uma situação de desconforto. Aí você fala assim, poxa, mas ele me fechou, eu quase bati o carro, ou de fato bati, e eu ainda vou ter que negociar. Então, se você vai ter que negociar ou não, isso é com cada um, né? Isso vai da sua consciência. Mas é importante que ao menos nós tenhamos condições de refletir ou questionar a nossa consciência naquele momento. É fácil? Não. Porque nesse momento você vai estar aqui, ó, na tampa, estourando. É uma situação que você foi confrontado e você de alguma forma vai ter que dar alguma resposta. E aí ele continua: desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Esse é o primeiro parágrafo, né? Desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Alguém já desprezou isso na vida? Quem não desprezou, pode levantar a mão, gente. Eu não estou levantando, eu só estou tentando ser... É para dar força, entendeu? Tem gente que está com medo de levantar a mão e alguém puxar, né? É porque todo mundo sabe. Não, não tem nada, não, gente. Se puxar é porque chegou a hora mesmo, tá? Não tem problema. Pode levantar a mão. Veja bem, voluntariamente, porque você quis, você não foi útil. O que significa esse ser útil? É estar presente neste mundo, com as pessoas deste mundo, enxergando as pessoas e as criaturas deste mundo, e a elas ter a possibilidade de servir. Aqui nós estamos falando do problema do serviço. É a dificuldade que às vezes nós temos. Aquela coisa que nós vemos a dificuldade, nós vemos que está precisando de alguma coisa e a gente faz o quê? Não é comigo. E voluntariamente você escolheu não servir. Se ninguém tem qualquer queixa dele, no instante de silêncio, vamos pensar assim: você tem alguém que não tem nenhuma queixa sobre você? Pode trazer uma pessoa, não vale um menino de 2 meses de idade, tá? Não vale. Tem que ser alguém aí pelo menos com 5 anos. Pensa bem nisso. Se nós conseguimos achar uma pessoa, muito bem. Gente, eu estou falando isso aqui, não é para a gente martirizar a nossa consciência. Veja bem, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente refletir como é importante a gente entender um pouco sobre isso. Aí vamos voltar àquela pessoa que te fechou no trânsito. Você está em prejuízo psicológico e material, porque você ficou arrebentado com a situação. Mas, se você teve condições e amparo suficiente para chegar, o que aconteceu? Fazer só essa pergunta. Não é sair falando assim, tananá, tananá, tananá. Não. O que aconteceu? Mesmo que seja mais risco, o que aconteceu? Faz pelo menos uma pergunta. E de repente ali você ganha alguma coisa e essa pessoa não vai ter uma queixa contra você. Ela entendeu que ela estava errada. Você não precisa bater para ela entender que ela está errada, entendeu? Essa é a diferença. Você não precisa espancar a pessoa.
Hoje uma pessoa fez uma pergunta sobre a questão dos mártires, por causa do livro do Foucault, Reforma Íntima Sem Martírio. E aí, que eu queria entender a ideia do mártir, etc e tal. Eu fui pegar ali já na antiguidade, os primeiros mártires que são tidos como mártires do cristianismo, o pessoal que foi morto lá pelos imperadores romanos, que foram mortos na arena, etc e tal. Mas não é que esse martírio, eu estou falando sobre essa questão do martírio, que ela é extremamente, senão a gente não evolui. Ela é extremamente importante, senão a gente não evolui. Você vai ficar preso numa situação de coitadismo, de autopiedade, que não vai te permitir crescer, vai te apequenar. Então nós não somos mártires, não. Podemos até nos tornar. Mas o mártir, ele era mártir não porque ele era morto por um leão, por um gladiador, ou queimado num lugar. Ele não era mártir por causa disso, não. Ele era mártir porque ele tinha um princípio firme. E dentro desse princípio firme que ele tinha, ele elegeu o Cristo como a fonte única da vida dele. E por essa eleição, ele foi condenado. Então, o martírio em si é uma violência. E nós não estamos aqui para ser violentados. E nem para violentar ninguém. Se formos martirizados, que seja pela capacidade de dizermos, de termos condições de dizer não ao nosso ego, e sim ao Cristo. Mas nós vamos aprofundar isso no segundo parágrafo. Se fez a outrem tudo que desejara lhe fizessem. É aquela questão do mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo o próximo como a mim mesmo, tudo aquilo que eu faço para ele é um bem maior, porque eu quero um bem maior para mim também. Eu não quero que seja eu tratado de uma maneira diferente, porque eu me sinto melhor. Gente, nós não somos. Isso é simples. Qualquer coisa que você tem aqui, qualquer coisa que vocês estão carregando aqui, seja o celular, o óculos, a bolsa, a chave do carro, não importa, qualquer coisa que você está carregando aqui, se pode ser tirado de você, não é seu. Já começa com isso aí. Qualquer título que você tenha, de doutor, de juiz, de delegado, isso pode ser tirado de você. Então você não tem nada. Se até o corpo é tirado na hora. Esse negócio então que é o corpo, a hora que ele desistir de você, minha filha, ele vai embora e deixa você. Se fecha o corpo, imagina o resto, né? Ele deixa você. E aí eu volto à questão do martírio. Eu estou dizendo isso não para você martirizar a sua mente e se apequenar, porque nós não somos pequenos. Nós somos grandes. Mas grande é aquele que serve. É aquele que tem capacidade de servir. O Cristo ele é muito claro nesse sentido. Se você quer ser o primeiro do reino, então seja o último. Você chega no banquete, o que ele falou? Você chega no banquete lá, aí você vai e senta na primeira cadeira, na cadeira do lado do rei, né? Aí chega alguém mais importante. Eles pegam você, tiram você, põe lá no fundo. Aí você vai passar vergonha. Você estava sentado num lugar que não era seu. Então nós vamos ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, eu entendo que aquilo que reveste o meu ego, os títulos e aquilo que eu carrego, vai ficar assim que eu fechar o olho. E antes de eu fechar o olho, eu posso não ter mais nada disso. Aí é pior. E depois que você fechar o olho, você chega do outro lado querendo dar carteirada, igual o André Luiz fez. Chegou do outro lado e falou: não, deixa eu ajudar aqui na enfermaria, eu sou médico. Aí o Espírito olhou para ele e falou: quase que o Espírito deve ter falado assim, igual a Jesus, né? Então cura-te a ti mesmo. Se você é um médico,
Você entende isso? E aí no segundo parágrafo ele vai dizer: deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece, se lhe submete à vontade em todas as coisas. Apesar de ser uma premissa muito simples, submete a sua fé, deposita a sua fé em Deus. O Cristo já tinha essa preocupação quando ensinou para nós uma oração. Vamos pensar assim: os discípulos sabiam rezar, eles eram praticantes da religião, mas aí eles encontram o Cristo e veem tudo que o Cristo faz e falam assim: ô mestre, ensina a gente a rezar. Aí o que o Cristo faz? E quando você for orar, primeiro, por que dessa questão? Porque as pessoas não depositam a fé em Deus. As pessoas depositam a fé no lugar, no símbolo, no rito. É mais bonito, é mais pomposo, é mais chique. E aí Deus fica onde nesse negócio? Se para rezar eu tenho que ajoelhar 3 vezes para o lado de cá, virar para o lado de lá, fazer assim, pegar uma água, jogar para cima e acender uma vela. O que é isso? Isso é palhaçada, gente. Naquela época eles pagavam o fariseu para fazer orações na frente da casa. O cara ficava ali o dia inteiro falando um monte de coisa. Era isso. A gente ainda paga, né, para fazer oração. Eu já vi lugares que até hoje ainda paga. Alguém vai fazer oração com você e vai resolver o seu problema, tá? É bem assim. Porque as pessoas não depositavam fé em Deus. E aí os discípulos vendo aquilo, eles pedem então para ele. E quando ele ensina a orar, olha como ele inicia: Pai nosso, que estais nos céus. Bom, a primeira dica é: não tem um céu só. Ou seja, ele é um ser singular. Pai está indicando uma singularidade, não é uma personalidade, é uma singularidade. E essa singularidade, ela está presente em todos os mundos, ou seja, ela é universal. E ela é universal e se manifesta em toda a criação. Porque quando ele continua na oração, ele vai dizer assim: santificado seja o teu nome. Eu pergunto, nós temos condição de santificar alguma coisa? Não, é simples, a pergunta é simples. Nós temos condições de santificar alguma coisa? E santificar o nome de Deus: santificado seja o teu nome. Então vamos refletir nisso. Tudo isso porque nós vamos depositar a fé em Deus. E nós vamos entender esse negócio. Santificar, a palavra santo quer dizer todo, inteiro, completo, sem divisão. Isso é o sentido da palavra na sua origem, certo? Então eu estou dizendo na oração que Deus é uma unidade presente em toda a sua criação, manifestada. Santificado seja o teu nome. O nome é aquilo que revela a essência da coisa. Nós esquecemos disso. Lá na Bíblia tem um lugar lá que vai falar assim: olha, e o nome dele será Jesus. E Jesus significa Deus que salva, no hebraico. Entende? Cada nome era dado porque o nome materializava a essência da coisa. O nome tem essa característica. O nome é aquilo que revela aquilo que essencialmente a coisa tem, aquilo que essencialmente a coisa representa. E quando nós temos que santificar o nome de Deus, é entender que Deus, esse nome, se manifesta
A sua essência se manifesta na existência do mundo. A sua essência se manifesta na existência de cada criatura. A sua essência se manifesta no relâmpago, na chuva, nos animais, nas plantas, em cada instância e em cada momento da criação. Então, quando nós dizemos que ele é universal, ele é uno, verso, na diversidade das existências. Não que ele é fragmentado na existência, não é isso, mas ele está presente, assim como está a ideia de um escultor numa imagem que ele esculpiu numa pedra. Você não vê o escultor, mas ali está a ideia dele, ali está a forma. E quando Deus cria a partir dele a forma, ele dá a forma nova. Nós estamos no mundo, a gente estuda no Espiritismo, nós estamos no mundo das formas, e é no mundo das formas que nós aprendemos. E o mundo, ele é um só, é a gente que divide, tá? A gente acha que tem o mundo de Deus e o mundo nosso. Esse dualismo, essa coisa é coisa da nossa cabeça. Isso é coisa da nossa cabeça porque alguém colocou na nossa cabeça. Mas o mundo, ele é um só. As instâncias da realidade é que são diferentes. Né? Quando a gente pega ali na teoria da relatividade do Einstein, o que o Einstein está querendo dizer? Que a matéria é luz, vibrando em uma outra faixa. Ok? É isso. Por isso que ele conseguiu dividir o átomo, inclusive. Né? Por isso que a gente tem a bomba atômica, todas essas coisas. Por isso que hoje fala tanto nessa questão da física quântica e tudo mais, mas tem relação com isso. O mundo da matéria hoje é um mundo desmaterializado. Mas nós temos a ideia, aí eu volto ao parágrafo anterior, eu tenho a ideia de que a minha verdade é a verdade do mundo. E por a minha verdade ser a verdade do mundo e não reconhecer que existe um Deus no mundo, eu acredito que eu só vejo, que só existe o que eu vejo, o que eu toco, e o que eu vejo, o que eu toco é a primazia da existência. Então não tem como ter fé em Deus, por mais que eu diga que eu tenho, e não tem como eu construir o homem de bem, porque a fé está em mim, e eu acho que eu sou o homem de bem. E ele continua: tem fé no futuro. Então veja bem, se a pessoa já não tem fé em Deus, ele vai ter fé no futuro? Ela tem condição de ter fé no futuro? A gente estava fazendo um estudo outro dia, e aí no estudo veio uma questão muito importante. Como eu vou falar, a gente está estudando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, aflições anteriores e motivo de resignação. Aí você vai falar de resignação para uma pessoa que perdeu todo mundo na família, no acidente? Não existe revolta, não existe. Existe dor. Aí você joga a culpa em Deus, porque nós temos muito esse negócio, né? Você está lá no velório, Deus quis assim. Ô, gente, isso é muito doido. Isso é muito doido. Olha como é que Deus é perverso. Nesse sentido, ele é mais perverso, e aquele que é o grande rival dele é o cara mais legal, porque está todo mundo com ele. Não é isso? A gente fala que vai morrer, vai lá para o umbral, e outras religiões vai lá para o inferno, e a pessoa fica lá porque ela fez um monte de coisa errada, etc e tal. Ou seja, o moço lá de baixo, ele tem mais poder do que Deus. Você entende o que a nossa cabeça vai fazendo, o que a nossa cabeça vai construindo, e vai colocando determinados medos dentro de nós, apequenando nossa existência, tentando fazer que nós enxerguemos uma essência menor do que ela é?
se Ele é totalidade, se Ele é o Criador, como é que aquilo que é a margem é maior do que a luz? Só existe a sombra porque tem luz, gente. Se eu apagar as luzes, vocês vão ver uma sombra? Não. E aí ele continua. Mas sobre a fé no futuro, mais uma questão. É a ideia da gente poder entender que o futuro, eu não estou dizendo que é daqui 5 anos, tá? O nosso espírito, o espírito que manifesta, e às vezes a pessoa nem acredita tanto, e ela vem aqui atrás de uma psicografia. Aquele espírito que se manifesta é uma consciência individual que existe para a eternidade. Então, quando eu falo fé no futuro, eu estou falando dessa existência, que é uma existência que existe para a eternidade, que não vai acabar com essa matéria que nos foi emprestada neste momento e nós estamos usando dela. Ela vai acabar. Então, a ideia de fé no futuro é isso, gente. É saber que a hora que você fechar o olho, que você abrir de novo, como vai dizer Paulo lá no livro dos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar assim: o julgamento vai vir, tá? O sino vai tocar, vocês vão escutar, vai ser no abrir e fechar de olhos. E quando você abrir e fechar os olhos, você já vai estar na outra existência. Ali já é o seu julgamento, é a sua consciência. E você vai para onde a sua consciência te arrastar. Essa é a dificuldade. Por isso que quanto mais a gente... Aí voltando ao primeiro parágrafo, olha como é que é importante questionar a consciência. Porque quanto mais consciência nós ganhamos, mais possibilidade de sair da condição que nós estamos, nós temos. Se eu não questiono a consciência, eu chego do outro lado, eles vão fazer o que quiser com vocês. E comigo também. Só o Espírito está falando que com ele não vai fazer, mas com a gente pode ter certeza. Esse é o detalhe. Você vai ficar preso. Da mesma forma que nós ficamos presos a ideias, entendeu? Olha as ideias, por exemplo, trazendo as questões do Pai Nosso. Olha as ideias que são limitantes, que vão limitando a gente aqui neste mundo. Aí você vai chegar do outro lado, com aquele sentimento de autopiedade, de autoflagelação, e aí eu sou um coitado. Eles acabam com você do outro lado. Eles aproveitam isso. Aí eles pegam uma pessoa que está... Aí eu vou dar um exemplo para vocês, como é que é o negócio. Como é que o negócio é sério. Olha como que o negócio é sério. Aí eles pegam uma pessoa que está aqui encarnada, deprimida, numa situação muito ruim, e vão ser do lado dela. Porque aí você está lá, não se, sabe, sentindo piedade, dó de você mesmo, a pessoa já está deprimida, só na cama, você fica do lado dela, o que vai dar somando as energias de vocês duas? Rapidinho está com você do outro lado. Aí quando ela chegar do outro lado com você, aí vai ter outra pessoa que vai estar lá na mesma situação. Aí pega vocês duas, ou vocês dois, e põe lá junto com a outra pessoa. Vocês entendem como é que vai formando a falange? É bonita a falange se formando. A falange se forma pela falta de consciência, gente. É simples. Mas é simples assim? É simples assim. Por isso que a fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser questionada. Ela tem que chegar e colocar o dedo. Não é ficar com medo. A gente tem medo. Quando você morrer, minha filha, não tem jeito, vai não. A carne apaga um monte de coisa, cobre um monte de coisa, sabe? Seu espírito tem muita potência, seu espírito é antigo. O seu espírito é antigo. Ele não está aqui na primeira vez, não. Ele já está rodando aí tem um tempo. Então nós temos que torcer para a gente não ir para a erraticidade, como diz lá no livro dos Espíritos. Não queremos ser espíritos errantes. Queremos ter um lugar para ir. Entende? E aí eu vou continuar aqui. O homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre os seus interesses à justiça. O que isso quer dizer? Não tem que explicar, né, gente? Está bem claro. É aquela pessoa que quer o bem pelo bem, não como método de cartaz
da sua sujeira interna. O que quer dizer isso? Ah, você é uma pessoa que faz um monte de doideira na vida. Aí um dia você resolve que vai fazer um bem, por quê? Teve um enchente lá no lugar tal, aí você vai comprar lá um fardo de arroz Camil, estou fazendo propaganda para Camil, um fardo de arroz Camil, certo? Aí você pega aquele fardo de arroz Camil e manda lá. Aí você está lá na sua casinha, vendo na televisão o pessoal descarregando, da defesa civil, os bombeiros, aí de repente você vê um fardo de arroz Camil chegando, aí você abre um sorriso. Ah lá, eu fiz a minha parte. Você não fez o bem pelo bem não, filho. Você fez o bem que você contou para alguém, que você deu um fardo de arroz Camil, e está lá, está chegando lá no avião, estou vendo. E é capaz de você me escrever seu nome no diacho do saco de arroz para alguém ver que é você. Isso é uma questão de cartaz, gente. Você quer queimar alguma coisa interna sua, fazendo uma ação externa e tentando se aparecer com aquela ação. Isso não é o bem pelo bem. Isso é o bem pelo retorno que eu posso ter. Ou o retorno do meu vizinho, que vai ficar assim, nossa, ele conseguiu dar um fardo, né? Eu comprei só um saquinho. Ainda vai ter isso. Porque tem aquele que comprou um saco, tem aquele que comprou um fardo. E mora um do lado do outro. Aí tem o terceiro vizinho que ainda vai falar, ó, um deu um saquinho só, hein? Que miséria. E ela pode mais. Ainda tem isso. Ela pode mais. Isso não é o bem pelo bem. Isso é o bem pela troca de alguma coisa. É igual a gente estar aqui. É igual eu fazer o evangelho no lar. É igual eu buscar uma religião. Se você busca isso para você resolver coisas que você precisa resolver internamente e não resolve, não tem espírito aqui falando, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém vai resolver isso ali com você não. Em lugar nenhum. Porque isso é o que? Exame de consciência individual. É a primeira coisa aqui, ó. Interroga a consciência. É a consciência, o problema é esse. Então não fica comprando um saco de arroz, guarda o dinheiro, meu. Gasta o dinheiro com outra coisa. Se você comprou o saco de arroz para mostrar para alguém. A gente faz isso no silêncio. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Isso já te faz bem. Você não precisa da minha aprovação, vamos supor que nós somos amigos. E aí você faz alguma coisa para alguém, você vem me contar porque você quer minha aprovação. Quando você já está livre disso, você faz, você nem me conta. No final da vida, eles perguntam para Mahatma Gandhi: você perdoou o pessoal que te prendeu? Que Mahatma Gandhi ficou preso um bom tempo, o pessoal torturou ele, etc e tal. Mahatma Gandhi perdoou de quê? Ah não, mas da prisão. Isso aí é com eles. Ele não foi afetado por aquilo. Ele não deu a importância maior, e voltemos ao Pai Nosso. No Pai Nosso nós dizemos a nossa língua: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. No grego e no latim, no mais original, o Pai Nosso quer dizer assim: nunc debit debitoribus nostri. O que essa palavra quer dizer? Não é perdoar, é um débito, é demitir, é desligar. Você está desligado totalmente de qualquer capacidade de julgamento sobre a ação do outro contra você. Aquilo não te fez mal. O mal que eu estou enxergando não. Por quê? Porque eu enxergo só a materialidade da coisa. Você está além de mim. Você enxerga além do que eu estou enxergando. Você está preso ao sentimento de raiva, de angústia, de vingança. Existe um sentimento muito maior que está ali presente. E eu não estou enxergando, mas você enxerga. Por isso que eu pergunto: e aí, você perdoou? Porque eu não teria perdoado. Eu teria feito justiça.
E o que é fazer justiça? Não é isso? O que é fazer justiça, então? Na nossa linguagem, é simples decifrar. E aí a gente continua. O tempo passa rápido, né? Aí a gente continua assim. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Aí você pergunta, gente, o homem de bem é humano? Olha que doideira. Por que o Espírito vai escrever um trem desse? O homem de bem é humano, benevolente. Porque muitas vezes nós não somos humanos, gente. Nós não agimos como tal. Falta para a gente, às vezes, aquele grau de consciência, lá do primeiro parágrafo, que o que difere a gente é a capacidade racional. E a capacidade racional significa construir um pensamento contínuo, e nesse pensamento contínuo eu ter a capacidade de revisitar todas as casas deste pensamento. Processo consciencial. Então falta isso. Por isso que o homem de bem, ele é humano. Ele entende que ele é humano, ele entende que ele falha, ele entende que ele tem dificuldade, e ele não tem problema com isso, não. Se alguém chamar a minha atenção por uma dificuldade que eu tenho, eu não tenho problema com isso. E eu preciso não ter problema com isso, senão eu não consigo resolver. Ela viu que eu fiz alguma coisa, veio falar comigo, e ao invés de eu ouvir, eu ataco de volta. Ah, mas quem que é ela para poder falar assim comigo? E você tinha feito um negócio errado mesmo. Era uma festa de criança, ninguém estava vendo, você foi lá e pegou 3 doces na mesa. Eu já fiz isso, por isso que eu falei, né? Eu já fiz isso. Festa de casamento, então, eu sempre fico olhando aí onde é que está a mesa de doce. É meu fraco. E aí, se ela me condenasse por isso, como eu já fui condenado algumas vezes, eu tinha que abaixar a cabeça e falar assim, realmente eu peguei. Não tem muito jeito. E depois parar de fazer, né? Eu acabei de contar que eu não parei de fazer. Não, eu já diminuí. Tá vendo? Você tem que diminuir. Não é que você vai parar. Às vezes é difícil. Você chega lá, você pega a mesa de doce, você olha aquele bombom e fala, gente, mas nesse casamento tem esse bombom. Não dá. Você nem janta. Eu não janto. Eu fico esperando. A pessoa não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias. Olha lá. Eu acabei de falar de uma fraqueza minha. Não é necessariamente o doce, né? Mas é a necessidade de estar sentado perto da mesa do doce. Essa é a fraqueza. E aí, se você conhece essa fraqueza que você tem, eu trago para uma coisa simples, para a gente poder refletir sobre as mais complexas que estão no íntimo de cada um. Se você tem essa percepção, se você visita a sua consciência com certa constância, você consegue entender a fraqueza que você tem. E quando alguém te traz algum problema que você causou, você consegue reconhecer com mais rapidez. E esse reconhecimento, né, faz com que você seja indulgente com a fraqueza do outro, não conivente, indulgente. O que quer dizer isso? O outro tem uma fraqueza, aí eu pego ele no dia da reunião, exponho ele aqui para todo mundo. Eu estou sendo indulgente? A pessoa chega aqui e fala, gente, o Sandoval, ele pegou a caixa de doce e nós não conseguimos achar. Está me entregando para vocês, né? E vai ter uma festa para criança depois aqui. Essa exposição que eu faço do outro, eu estou ajudando o outro? Não. Se eu perguntar se alguém tem alguma coisa contra mim e esse outro possivelmente vai ter, eu expus ele. Eu levei ao ridículo. Então eu preciso ter esse cuidado para não ser conivente também. Não é que eu não vou falar, mas no momento propício, se só tiver a gente no cantinho, falar, meu filho, mas você faz um trem desse. E aí a gente vai tentar conversar sobre a questão. É muito civilizado isso, né? É demais. Não dá para terminar de ler tudo.
Bom, estuda as próprias imperfeições, não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, e a expensas de outrem, ou seja, aquela pessoa que se autovaloriza, que se torna, que se acha muito, diminuindo as outras pessoas. Cada um de nós tem um talento. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Cada um de nós, esse que é a palavra que eu queria dizer, cada um de nós tem um talento diferente. O que você vai fazer? Ah, o meu talento é tal, o seu é diferente do meu, e eu no meu talento apareço mais do que você. Aí eu começo a diminuir o outro. Aí tá vendo? Eu sou importante. Numa reunião espírita, por exemplo, o dirigente, aquele que é o doutrinador, por exemplo, da reunião de desobsessão, é a figura central. Aí, como figura central, eu tenho que desprezar os outros. Estou dando um exemplo aqui dentro de uma casa espírita, que é de onde eu posso falar. Se ele fizer isso, ele vai arrumar um problema. Primeiro que ele vai arrumar um problema com o espírito que faz a doutrinação, que ele não faz quase nada. Se eu consigo ver o espírito, se eu consigo ouvir, se eu consigo falar, é porque o espírito que está aqui é que está dando a cobertura para o negócio. E aí ele tem que entender uma coisa: se todo mundo que estiver na reunião, se a sustentação da reunião acabar, gente, você está perdido. O espírito que vier para a doutrinação te dá um açúcar que você nem imagina. Então, aquele que está fazendo a sustentação, às vezes ele está doando muito mais do que você tem capacidade de doar. Você tem a capacidade de usar pelo intelecto o processo doutrinatório, e ela tem capacidade de usar pelo ectoplasma a sustentação para manter aquele espírito ali, porque ele está em outra vibração. E você não tem, tá? Você não tem. Então, a cada um é dado um dom. E aí tem uma questão, né, que é importante a gente entender sobre o homem de bem, que no final eles vão dizer o seguinte. Eu vou pegar o final porque eu quero ver se dá tempo de eu citar um trecho aqui da Joana de Ângeles. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, isso aqui não foi nada, né? Por isso que eu falei assim, o final do texto é a melhor parte. Porque depois de falar tudo isso no texto, isso aí não é nada, tá? Mas se você já está fazendo alguma coisa disso daí, você já está no caminho, inclusive para conquistar as outras. Isso é um caminho, gente. É um caminho. Da mesma forma que a gente tem que nascer e ser direcionado para um aprendizado, é necessário que a gente compreenda que dentro deste aprendizado, dentro deste processo, existem situações outras que vão nos conduzindo aos poucos a uma melhoria contínua, né? A um processo de reforma íntima mesmo. E aí, como eu falava, né, que isso é um processo individual, de ganho de consciência. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, com o Divaldo Franco, ela vai dizer para nós o seguinte, no capítulo 13, Jesus e Revolução: se desejas, esse é um complemento da leitura, se desejas realmente a cura de todos os males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta, que é Jesus. Segue-lhe as instruções
Revoluciona-te. Você tem que revolucionar você mesmo. Eu não faço por você e nem você vai fazer por mim. É um processo individual. Rompendo, olha para você ver, Joana de Ângeles, ela foi mais caridosa nas palavras do que os espíritos, que agora só vem coisa boa. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Porque muitas vezes, olha, ela foi bem mais delicada, não foi? Não, né? Ela não foi delicada, né? Você imagina ela falando assim, rompe com o seu comodismo. Você fica na mesma situação o tempo inteiro, não sai da situação. Aí toda hora que você vem aqui para pegar uma orientação, para buscar uma ajuda, você vai trazer o quê? As mesmas questões de sempre. Isso é comodismo. É aquela dor que acabou se tornando um guarda-chuva para você. E por que um guarda-chuva? Para proteger você das bênçãos que estão chegando. Mas na hora que a água bater, vai ser igual lá no Drácula, viu? Vai sair a fumacinha, mas depois passa. Você não vai derreter igual o Drácula. Mas você precisa da bênção. Então aquele processo dói. Por quê? Dói por que dói? Dói porque você vai ter que abrir mão de algo que era muito importante para você, que se tornou sua grande proteção, o seu grande guarda-chuva. Aí dói. Aquilo que você achava que era a melhor apresentação do seu ser, do seu ego, da sua feição no âmbito social, familiar, você vai ter que abrir mão. Dói. Você vai ter que reconhecer que você errou. Dói. Então nós temos que sair do comodismo, porque a gente se protege na dor. Na dor que a gente cria. A gente se protege em situações que na verdade estão nos aprisionando, não está nos ajudando. A autoflagelação, deixar de acreditar que existe uma dualidade entre o espírito e a matéria. Nós somos uma unidade, porque a alma que reside aqui neste momento, que é o espírito encarnado, gente, ele faz o aprendizado na matéria. Então não se castigue, não se perturbe mentalmente, fisicamente. Cuide do seu corpo, cuide de você. Busque coisas boas, busque construir coisas que vão edificar para você e para os outros, nesta vida e nas outras, porque nós vamos nos encontrar de novo. Né? Não queria não, né? Mas não tem jeito, né? Nós vamos encontrar de novo, em outra situação. Se hoje você dá a mão, amanhã você vai receber. Não é assim a história do pobre Lázaro, que estava à porta do rico pedindo comida, e não deram comida a ele, e ele morreu. Quando o dono da casa morreu, quem que ele encontra? Aí, mas, pelo amor de Deus, você não sai daqui dando comida para os outros na rua, achando que quando você morrer, ele vai lá te tirar do buraco, não, viu? Aí não resolveu nada, você não fez o bem pelo bem. Você fez o bem porque você não, lembrei do Lázaro. Vou fazer o bem. Não faça por isso não, tá? Que vai ser pior. A autopiedade. Ter dó, gente, é muito ruim isso. É muito triste isso. E aí você fica buscando a aprovação dos outros. A partir de um processo de, nossa, veja como eu sou. Aí, sabe aquela pessoa que vai chegando andando de lado assim? Eu tenho... Oh, meu Deus. Eu tenho uma colega de trabalho que quando ela vem, eu falo, já vem Nossa Senhora da Piedade. Ela pode rir. Ela fala, nossa, não, por que você fala isso? Você é igual a Nossa Senhora da Piedade. E quando ela vem, nossa, ela vai falando assim, você quase vai ajoelhando assim, já perto dela, entendeu? Aquele, não tem jeito, isso vai acontecer. Mas ela faz isso porque é o jeito dela mesmo. Não é porque ela tem autopiedade. Mas é preciso entender como é que é. Aí você olha a pessoa, você começa a derreter em cima da pessoa, junto da pessoa. Entendeu? Aí você tinha que falar um negócio para a pessoa, você não fala. Por quê? Olha para você ver a situação que ela está. Aí você começa, você abraça, chora e não ajuda a pessoa.
O processo de piedade é difícil. E é difícil sair dele. Porque ele é igual o guarda-chuva do comodismo, tá? Ele te ajuda a se defender. Se defender das coisas que você precisa enfrentar. Você nasceu aqui, meu irmão. Não tem opção. Você vai ter que enfrentar um negócio. Ninguém vive de luz. O maná que desceu lá no deserto não desce mais. De grátis, não. E passado sombrio. O que é o passado sombrio? Quantas vezes nós ficamos presos a situações dizendo assim, não. Mas isso, né? Porque na vida passada ele era meu marido e ele fazia, eu fiz algumas coisas com ele, agora eu tenho que aturar isso. E aí você vai jogando a culpa de coisas que você faz, de coisas que o outro faz, em uma pseudo-ideia. Cuidado com isso. Em uma pseudo-ideia que vai formando na sua cabeça uma verdade de que você tem que sofrer, porque você fez sofrer, e o outro vai sofrer junto com você, e aí vai sofrer todo mundo. Aí no processo de sofrimento todo mundo, aí se você está muito sofrido, o que você faz? Eu vou sair deste mundo e já vou levar comigo todo mundo, tá? Aí você vai lá, mata 1, 2, 3, se mata, e aí acaba o sofrimento. Olha como isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Isso acontece demais. E o sofrimento só potencializa. Ele não vai acabar. Mas isso acontece demais. Então para de achar que, não, isso é porque eu joguei pedra na cruz, né? A frase que a gente sempre fala. Isso é porque eu joguei pedra na cruz. Para com isso, pelo amor de Deus. Que pedra? De onde você tirou isso? É capaz de você nem lá estava. É bem possível que a gente estava, tá? Ninguém jogou pedra, tá? Mas a questão não é essa. A questão é a ideia que você fixa. Olha como é que isso é muito perigoso. Volto para finalizar com essa questão. A ideia que você vai fixar na sua mente. E ao fixar essa ideia, você vai fazer o quê? Você vai viver ela como se fosse uma verdade e vai deixar de viver a sua vida e aquilo que você tem que viver de fato neste mundo. Aí você nunca vai se tornar o homem de bem. Essa talvez é a nossa maior dificuldade. Então vamos encerrar. Agradeço vocês a possibilidade de a gente estudar junto, né? Serenando os nossos corações, rogando o amparo de Cristo, caminho e verdade em nossas vidas. Roguemos ao nosso Pai o amparo necessário para continuarmos a nossa vida. Que todos nós consigamos, nas sombras e nas luzes que andamos ainda, erguer os nossos pés, seguir adiante, poder estar com aqueles que conosco divisam, sem nos julgar, buscando trazê-los para o caminho da verdade e da vida. E que essa verdade nunca seja para maltratar, nunca seja para diminuir, mas que ela possa edificar em todos os nossos corações, através da justiça, do amor e da caridade, os bens que tanto precisamos para sairmos desta nossa condição melhores do que chegamos. Obrigado, Jesus, por mais este momento. Obrigado, Pai Santíssimo, por estarmos aqui e permitir que aqui façamos o nosso aprendizado. Que assim seja.